Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Embaixador Francisco Coelho Menezes, o prazer que nos dá em poder ser o orador de mais um almoço do IDL, um almoço de rentrée. Portanto, abrimos com chave de ouro e prometeremos durante o ano, se possível, manter este nível. Queria cumprimentar os seus deputados aqui presentes, os seus embaixadores. Permitam-me que cumprimente especialmente a Sra. Embaixadora do Rei de Espanha e do Rei da Suécia, agradecendo muito o facto de aqui estarem, amigos do IDL. Como vos disse, estou perfeitamente convencido que vamos abrir este novo ano do IDL, depois de férias, com chave de ouro. É para nós um prazer ter o embaixador de Portugal no Reino de Espanha, que é alguém com uma muito ampla experiência de natureza política, tendo ajudado nos gabinetes amigos do IDL, como o ministro Jaime Gama, o ministro Luís Amado, o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, o secretário de Estado, embaixador Fernando Neves. Tem também uma ampla carreira de natureza diplomática em Estocolmo, em Madrid, e, para quem é da minha geração, o letrista dos Sétima Legião. E eu não sei, não é muito imaginativo, mas de qualquer maneira, se vamos ficar por quem não esqueci em relação à sua intervenção, ou então aos Sete Mares. Hoje, num vento do norte, fogo de outra sorte, sigo para o sul, Sete Mares. Está tudo certo. Parte-se do norte para o sul, conquista-se os mares, e, portanto, eu estou perfeitamente convencido que o momento que hoje aqui também pessoalmente viverei será melhor daquele que foi o meu último encontro com o Sr. Embaixador Francisco Coelho Menezes. Foi no Estado Nacional, numa Taça de Portugal, em que, estranhamente, o meu clube perdeu e o dele ganhou. E, portanto, não foi assim a melhor recordação, mas para quem como eu, se tivesse um bocadinho mais tempo, faria um curso de treinador de futebol e faria uma tentativa de ser baterista. Eu acho que temos aqui todo o conjunto reunido para eu ter aqui um bom início de tarde. Agradeço-vos a todos a vossa presença e passava então mais uma vez a agradecer a palavra ao nosso convidado de hoje, ao Sr. Embaixador Francisco Coelho Menezes. Muito obrigado. Sr. Presidente do Instituto IDL, Instituto Amado da Costa, meu amigo, Sra. Vice-Presidente da República, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores embaixadores, queridos amigos, é uma honra estar aqui neste Instituto de tão ilustre nome, perante um grupo de pessoas conhecedoras, algumas delas que são, obviamente, muito familiares, para partilhar convosco algumas reflexões sobre as relações entre Portugal e Espanha. Dito isto, a vossa presença impõe, obviamente, um grande nível de exigência. A fasquia é alta e tentarei escapar ao clichê corporativo sobre o diplomata, que é uma pessoa que pensa duas vezes e depois cala-se. E, assim, recorrerei, sobretudo, à minha experiência profissional, já com 30 anos, muitos deles em contacto com este eixo singular e fundamental da nossa política externa, que é a Espanha, nestes últimos 5 anos, precisamente como embaixador em Madrid. E é um tempo que justifica já um balanço e uma visão necessariamente subjetiva sobre os caminhos por onde esta relação se poderá e se deverá desenvolver. E seguindo uma abordagem que venho adotando em Espanha, centrarei esta análise em 3 dimensões: a política, a económica e a das percepções mútuas,
fornecendo em português, por uma vez não em espanhol, que é o que eu tenho feito estes anos todos, pistas para um debate que, como imaginam, aguardo com impaciência. E começo pela política. Ao findar a segunda década do terceiro milénio, Portugal e Espanha são ainda fruto, respectivamente, de uma revolução e de um processo de transição. De profundas e de desejadas mudanças, iniciadas em meados da década de 70, da consolidação de estruturas democráticas, do enaltecimento dos direitos humanos, do Estado de Direito, da abertura à Europa e ao mundo, da afirmação de duas vozes soberanas no concerto das nações. Estes dois movimentos, largamente paralelos e que se influenciaram entre si, traduzem-se agora num complexo quadro jurídico-político concebido para facilitar o diálogo e a compreensão. Remonta já a 1978, o nosso Tratado de Amizade e de Cooperação, assinado em 1977 por Mário Soares e Adolfo Soares. Desencadeámos, no ano passado, na nossa cimeira de Valladolid, o processo de revisão deste tratado, em jeito necessariamente de adjornamento e de adaptação a novos retos. Dispomos de canais discretos, eficazes, para resolver contenciosos e de mecanismos como o das cimeiras, já 30 cimeiras desde os anos 80, o que representa uma periodicidade assinalável, para avaliar resultados e conceber novas ideias e projetos. E encontramos, portanto, em plena idade madura. E emprego este conceito de oportunidade com deliberação. Este presente, em que a relação é conduzida por chefes de Estado, governos, distintas entidades de base regional e aparelhos diplomáticos, não depende, na realidade, de maiorias partidárias ou de ciclos políticos que, todavia, podem, sabemos, ser, por vezes, um catalisador. Todos recordamos que a ampla coincidência ideológica ou programática que existe hoje nos executivos em Portugal e em Espanha, em Lisboa e em Madrid, não existia há pouco mais de um ano. E mesmo assim, nesta época, de 2015 para cá, Portugal soube levar a Espanha a compreender a essência do nosso 21º Governo Constitucional e o seu compromisso com o vizinho peninsular. E, nesses anos, houve também grande sintonia de posições. Maturidade significa, assim, uma perenidade dos laços assente no equilíbrio estrutural da relação bilateral. Entre nós, os ventos sopram nas duas direções e não cabe à Espanha, de modo algum, uma posição exclusivamente ascendente nessa matéria. Constato, a partir de Madrid, com frequência, a embaixadora Marta Betanzos não me deixará mentir, a admissão do impacto da Revolução de 74 na queda do franquismo, o impacto da opressão europeia de Portugal na decisão espanhola de aderir, e no mesmo dia, cerimónia em Lisboa, depois em Madrid, 12 de junho de 1985, as comunidades europeias, e, mais recentemente, uma generalizada admiração pelo êxito do modelo ou da solução portuguesa, com uma estabilidade política que Espanha não logra desde 2015. Estas realidades são um ponto assente para vários ilustres, também historiadores contemporâneos, como Sánchez Mixtervelló, Hipólito de la Torre Gómez ou, em recentíssimo volume, Juan Carlos Jiménez Redondo, que todos tratam este tema com assinalável profundidade. Não posso deixar aqui de fazer um inciso sobre o momento político que Espanha atravessa. Saberemos amanhã, ao final do dia, se é ou não possível formar um governo com base nos resultados das legislativas de 28 de abril. Salvo surpresa maior de última hora, hoje já houve alguns movimentos, tudo aponta para uma nova ida às urnas, a quarta em 4 anos. Importará levar em conta que esta tessitura é consequência do fim do bipartidarismo que caracterizou a Espanha política da Constituição de 1978. A mudança foi súbita e desembocou num sistema nacional com 5 partidos, 2, e veremos se um
que ainda se poderá juntar a próximos exercícios eleitorais, e 2 subsistemas de âmbito regional, um no País Basco, com reflexos diretos em Navarra, e outro na Catalunha, distintos entre si, mas com partidos nacionalistas com representação parlamentar em Madrid, potencialmente determinante para a configuração de maiorias do governo. Brusca foi também a evolução do nacionalismo catalão para a reclamação em desafio ao ordenamento constitucional da independência. Estamos perante uma situação fraturante, divisível na própria sociedade catalã e que exige o emprego a fundo dos meios de intervenção políticos e judiciais do Estado espanhol. Precisa também de consensos e Espanha sabe qual é a posição portuguesa, reiterada em diversas ocasiões e que é apreciada pelos nossos interlocutores no país vizinho. Os desenvolvimentos que sintetizei demorarão seguramente a ser assimilados em Espanha pelo seu eleitorado, pelos seus partidos e pelas suas instituições. Contudo, aconteça o que acontecer amanhã, e disso tenho a certeza, a agenda bilateral portuguesa-espanhola seguirá em frente, ainda que, eventualmente, com algum acerto pontual de calendário. Terminado este parênteses, regresso à solidez e à envergadura da nossa relação, do nosso vínculo europeu e do nosso universalismo. Estes traços definidores são necessários num mundo de riscos e desafios, numa Europa conturbada, ameaçada por populismos, num contexto de afastamento das potências anglo-saxónicas e dos seus paradigmas tradicionais de ação externa e numa delicada conjuntura económica internacional. Temos de ser conscientes do peso próprio dos contributos de Portugal e Espanha. Há poucos anos, ambos sofreram severíssimas crises financeiras e económicas, todos o sabemos, e em algum momento Lisboa e Madrid não chegaram a afinar pelo mesmo diapasão nesse momento. Ninguém pensaria, nessa altura, que os países peninsulares se tornariam a erguer com sustentável solvência e que os governos alemão e francês iriam ao ponto de apelar, como têm feito, à criação de um novo eixo Berlim, Paris, Madrid, Lisboa, que Portugal e Espanha desempenhariam papéis destacados na distribuição dos altos cargos da União Europeia, que um espanhol, o ministro José Borrell, voltaria a ser alto representante europeu na área da política externa e de segurança, que Mário Centeno presidiria ao Eurogrupo, ou que nas Nações Unidas António Guterres seria secretário-geral e António Vitorino, por sinal, hoje em Madrid, seria diretor-geral da Organização Internacional das Migrações. Noto também que os êxitos da diplomacia portuguesa são aplaudidos e são seguidos com atenção pela diplomacia espanhola. E isto dá a pensar. Somos protagonistas com grandes responsabilidades numa Europa integrada, solidária, próspera e humanista. É essa Europa que almejamos. Partimos de orientações largamente coincidentes, articulados nos objetivos e na malha fina dos interesses que se jogam a cada dia em Bruxelas. Isto é o que acontece com a União Económica e Monetária, com a União Bancária, com o próximo quadro financeiro plurianual, é o que acontece na transição energética, nas alterações climáticas ou na União de Energia, algo que singulariza Portugal e Espanha por termos sido pioneiros com a criação do mercado ibérico da eletricidade. E estamos coordenados perante o muito infeliz Brexit, no geral, ainda que, como imaginam, cada um tenha as suas próprias preocupações específicas a este respeito. Alargando horizontes, como sempre fizemos, Portugal e Espanha, cada um com lugar determinante na comunidade linguística em que se insere, possuem meios para aprofundar o relacionamento Europa com a África, a Ásia, a América Latina ou o Pacífico. Temos meios para densificar a nossa presença no Pacífico e o trabalho da Comunidade Ibero-Americana e o da CPLP, ao qual a Espanha se poderá vir a aproximar no futuro. Atenção, porém, e falávamos nisto há pouco nesta mesa, tomando sempre como mote o equilíbrio da relação e mesmo com a forte cooperação que existe no terreno e nas capitais entre a diplomacia portuguesa e a espanhola, a implantação de Espanha e da rede diplomática espanhola nesses continentes é muito superior à nossa.
a reflexão sobre o mapeamento e o repovoamento da rede diplomática portuguesa transcende, obviamente, a relação luso-espanhola, mas a situação não pode ser esquecida. Ainda no âmbito político, emergem com nitidez prioridades absolutas que, a par da vertente externa de que vos falei, centrarão, com certeza, o nosso diálogo com Espanha, desenvolvendo e ou criando os mecanismos e os instrumentos que venham a ser necessários. Desta cartilha do futuro constam a cooperação transfronteiriça e o desafio demográfico, objeto de uma estratégia comum decidida em Valladolid e que em breve estará concluída. Isto porque, citando o nosso Primeiro-Ministro, as regiões que nos unem não podem ser as mais pobres dos dois países. Penso que assim se entende bem a dimensão desta cooperação transfronteiriça e questões fulcrais como as interconexões, a gestão dos recursos naturais partilhados, não apenas a água, a proteção do meio ambiente, as alterações climáticas e muitas outras que haverá. Assumem, pois, especial relevo do impulso que será dado à relação bilateral pela revisão do Tratado de Amizade e Cooperação e a agenda da próxima cimeira, que toca organizar a Portugal assim que as situações políticas nos dois países se encontrarem definidas. Economia. Rapidíssima incursão. Neste quinquênio dediquei, como imaginam, muito tempo a esta área, de braço dado com a ICEP e com os excelentes delegados desta agência com quem tive a sorte de trabalhar em Madrid. Parte da nossa missão encontra-se cumprida, fruto do comportamento da economia portuguesa, das nossas finanças públicas e de uma incessante difusão e explicação dos indicadores alcançados em Portugal. Não passa uma semana, não passa uma semana sem que a comunicação social espanhola dedique extensas reportagens ao fenómeno português, por norma encomiásticas e por norma assentes na combinação do reconhecimento do delegado do anterior governo e das políticas e orientações concebidas pelo atual Executivo desde o final de 2015. Impressiona em Espanha a abertura e a competitividade da nossa economia, a consolidação das contas públicas, a percepção internacional traduzida em condições absolutamente extraordinárias de financiamento do Tesouro e uma descida da taxa de desemprego para percentagens que, em Espanha, apesar dos grandes progressos conhecidos, ainda não foram alcançados. Sabemos, não vale a pena dizê-lo, Espanha é o nosso principal cliente e fornecedor, por uma margem muito apreciada. Em 1960, 1% das nossas exportações seguia para a Espanha. Hoje estamos a falar de 25% e de 31,5% das nossas compras. No ano passado, Portugal foi o quarto cliente de Espanha e o sétimo fornecedor. Prefiro, no entanto, olhar para a tendência e, sem abusar dos números, tomo por referência 3 anos. 2005, o ano em que me vim embora de Espanha pela primeira vez, 2015, o ano em que voltei, e 2018, que é o último ano completo. Em 2005, o volume absoluto das trocas comerciais era de 24 mil milhões de euros, com uma taxa de cobertura das importações de 54,4%. Em 2015, o volume desta relação, ou o turnover desta relação, foi de 32 milhões. Em 2018, acima de 38 mil milhões de euros, e uma taxa de cobertura, incluindo serviços, área em que somos superavitários, que ultrapassa os 70%. Em 2019, tudo incluído, entre importações e exportações, estaremos nos 45 mil milhões de euros ano, o que é notável mesmo em termos europeus. A taxa de crescimento das exportações, que afiança a Espanha sempre como ponto de referência da internacionalização da economia portuguesa, é também relevante nestes termos. Cresceu 6,2% de 2004 para 2005. Entre 2005 e 2005 cresceu 43,5%. E entre 2015 e 2018, 19,1%. Nos últimos 20 anos, as exportações de Portugal para a Espanha cresceram 3 vezes e meia no total. E o que é que isto significa? Sendo certo que a relação é deficitária por Portugal, em termos estritos, por Espanha passa larga parcela do crescimento das exportações nacionais. São mais de 6 mil as empresas portuguesas que vendem para o mercado espanhol. Com o Brexit,
Portugal ultrapassará o Reino Unido como terceiro destino das exportações espanholas. Sabemos que Espanha continua a vender mais para Portugal do que para a América Latina no seu conjunto. As nossas exportações diversificaram-se, muito importante, e as nossas importações em aumento contemplam mais bens duradouros e de equipamento. Trata-se, portanto, de importações boas, com efeito duradouro, e beneficiam o nosso tecido produtivo. Portugal é o país com o maior número de filiais de empresas espanholas no mundo, ultrapassam as 2.000, e, em paralelo, obviamente, já sabemos, crescem os espanhóis que nos visitam e que se instalam entre nós. Se olharmos para as diferentes dimensões dos dois países, população, área, PIB, constataremos que a relação é singularmente equilibrada, e que foi uma integração económica facilitada pela integração europeia. Isto revelou-se vantajoso para Portugal, cuja economia, ao contrário do que se chegou a pensar, não foi engolida, passe o termo, pela economia do país vizinho. Pelo contrário, nós fomos capazes de reforçar consistentemente a nossa penetração no mercado económico espanhol e de consolidar cotas de mercado. Isto teve efeitos muito positivos, fomentou a criação de novas indústrias, ampliou o leque dos produtos exportados, estamos plenamente integrados em cadeias produtivas, setores de top com alta tecnologia e valor acrescentado, e as perspectivas são boas. As empresas portuguesas conhecem melhor Espanha, vão aparecendo joint ventures em mercados terceiros, o que é um desenvolvimento interessante. Continuaremos, obviamente, a acompanhar a situação e este potencial arrefecimento das economias europeias por causas não necessariamente endógenas, mas que estão à nossa frente, e mesmo que não possamos manter no futuro uma taxa de crescimento de exportações tão grande, a verdade é que atingimos um patamar excelente. Também aqui um muito curto inciso, não poderia deixar de fazer, sobre a presença de bancos espanhóis em Portugal. Trata-se de algo que se processou bem e que desempenhou um papel preponderante no saneamento do nosso setor financeiro. Houve, a seu tempo, todos nos recordamos disso ao longo de várias ocasiões, houve, a seu tempo, reticências motivadas pelo que alguns entendiam ser um peso excessivo destes bancos no nosso país. Essa visão foi combatida, de resto, a nível político, foi encorajada a opção pela via da entrada de bancos espanhóis em Portugal e em distintas instituições bancárias, e estes bancos integraram-se com sucesso, assimilando até culturas e práticas corporativas. Compreendo, não posso deixar de dizer aqui, mas lamento, de novo, pelo prisma do equilíbrio, que a Caixa Geral de Depósitos se tenha visto obrigada a vender a sua operação em Espanha. O Banco Caixa Geral, que na sua operação comercial se encontrava já saneado, mas isto obedece a outros vetores e a outras ordens. Mantemos, contudo, temos trabalhado muito nisso, boas relações com a banca, de resto já presente em Portugal, e são sólidas, creio, as garantias que nos dão de continuar a trabalhar com o negócio ibérico e de preservar a identidade daquilo que o Banco Caixa Geral representa ainda em Espanha. Queridas amigas, queridos amigos, eu termino isto com a nossa incursão pelo domínio das percepções mútuas. O que é que isto significa? Como é que os portugueses e os espanhóis se olham entre si, sobrevivem fantasmas. A história, para citar com Carlos Jiménez, separa ou une os Estados. E entro neste tema pela via da cultura e pela via das línguas. Para Portugal e para a Espanha estamos, diria, num admirável mundo novo, cheio de possibilidades, onde antigos receios e complexos vão sendo progressivamente superados. Nunca a cultura portuguesa foi tão divulgada e conhecida em Espanha como agora. Nunca tantos escritores portugueses foram lidos e publicados em Espanha. A nossa participação como país convidado em importantes feiras do livro, Madrid 2017, Valladolid 2018, Sevilha este ano,
a nossa participação é em simultâneo consequência de tal realidade e é uma semente para o futuro. Mantemos anualmente uma programação muito diversificada e o êxito de exposições como as de Vieira da Silva e Arpadzena em 17 ou no ano passado no Museu Reina Sofia a exposição sobre Fernando Pessoa e as vanguardas portuguesas, toda a arte é uma forma de literatura, só o nome da exposição justificava a visita. Em 2018, isto ilustra a curiosidade do público espanhol. É uma curiosidade crescente. Quanto às línguas, eu creio que o panorama é igualmente risonho. O espanhol e o português são falados, já sabemos, por mais de 700 milhões de pessoas no mundo, são línguas dinâmicas, em crescimento. A nossa proximidade, a intercompreensão, como agora se diz, permite-nos ir mais longe em conjunto. Existe cooperação real entre os dois Ministérios da Cultura, entre o Instituto Cervantes e o Instituto de Camões, e, dado inequívoco, pouco conhecido em Portugal, eu faço este discurso mais vezes em Espanha do que aqui, serão uns 50 mil os jovens que aprendem português em Espanha. Tudo isto somando a rede do ensino português no estrangeiro, o sistema público em 4 comunidades autónomas, já lá vamos, universidades e escolas oficiais de idiomas. Para ficarem com uma ideia nítida e regressando também à tendência, tomo por base o ano letivo 2010-2011, quando o Instituto Camões assumiu a supervisão e a produção dos programas de ensino português no estrangeiro. Em 2010, nas 4 autonomias de fronteira, havia apenas 50 alunos de português na Andaluzia. Em 2010. Desde então concluímos protocolos com as 4 autonomias de fronteira. Eu tive o gosto de assinar o protocolo com a Galiza e a segunda versão mais atualizada, mais desenvolvida do protocolo com a Extremadura. E em 2014-2005 tínhamos 6 mil alunos na Extremadura e 390 na Andaluzia. Este ano, 2018-2019, temos inscritos 22.952 alunos na Extremadura, 369 em Castelo Leão, é o primeiro ano de vigência, 1.021 na Andaluzia, 2.647 na Galiza. Não devemos subestimar a relevância estrutural deste dado para o que isto significa em termos de futuro, em termos de acesso e de conhecimento à nossa cultura, em termos de facilitação de entrada destes jovens no mercado de trabalho como o espanhol, que é absolutamente exigente e competitivo. E uma vez que as coisas são assim, como é que nos olhamos? Sobreviverão ainda segmentos da sociedade portuguesa que conservam dúvidas ou receios quanto à Espanha. Não o ignoro. Tais sentimentos são alimentados pela noção, uma noção quase sempre datada, de que o nosso vizinho não se interessa por Portugal, por aquilo que aqui ocorre, pelo seu idioma que não fala ou pela sua cultura que ignora. Persiste entre nós esta espécie de Minority Report, uma triste e vetusta imagem de 2 povos que vivem de costas voltadas e que desconhecem a história do vizinho. Eu não me revejo nesta leitura, esta leitura não tem validade em 2019. Sou feliz testemunha de uma mudança profunda, operada ao longo de poucas décadas e que ainda não acabou. Espanha, no seu conjunto, debruça-se sobre Portugal. Reis, houve 2 visitas de Estado em ano e meio, 2016, 2018, algo que não tem precedente na nossa história com Espanha. Governo, cortes, autonomias, municípios, empresas, pessoas, sociedade civil. Apercebemos disso também na imprensa e no lugar privilegiado que Portugal ocupa como destino do turismo espanhol. E sinto essa evolução, não posso também deixar de falar nisto aqui, nas comemorações do 5º aniversário da circunnavegação de Fernando de Magalhães, de Juan Sebastián Elcano. Trabalhamos com Espanha há mais de 2 anos e em abril passado os 2 governos, através do Ministro dos Estrangeiros e da Vice-Presidente do Governo, assinaram em Madrid e em Lisboa, simbolicamente também cerimónias organizadas no mesmo dia, desta vez primeiro em Madrid e depois aqui. Organizámos um programa conjunto onde sobressai uma conferência internacional que terá como título Oceanos, Conhecimento e Globalização
que será realizada nos dois países em 2021, dedicada ao tema Oceanos, Conhecimento e Globalização, tema a propósito do qual o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse que serviria para beneficiar da circunnavegação como fonte de inspiração para pensar hoje o futuro dos oceanos e o futuro da globalização. É um projeto, obviamente, aliciante. A embaixadora Gaetano e eu estamos envolvidos nessa preparação. Recordarão, a este propósito, que um diário espanhol se insurgiu contra a permissividade com que as autoridades espanholas teriam consentido que Portugal se apropriasse de uma gesta essencialmente espanhola e apenas parcialmente capitaneada por um português, por sinal, em conflito com o seu rei. É incrível, não é? Que isto aconteça, mas aconteceu. Esta desagradável polémica, que envolveu até um parecer da Real Academia de História, não beliscou, porém, o espírito das comemorações e a implicação das entidades oficiais espanholas na colaboração com Portugal neste domingo. Porquê? Eu atrevo-me a pensar que as intenções subjacentes a esta linha editorial eram demasiado evidentes, a interpretar em chave interna, e que a esmagadora maioria dos espanhóis não encara a gesta de Magalhães e Del Cano dessa maneira. Melhor celebrar o feito, compreender o seu alcance e olhar para o futuro. Acreditei muito, garanto-vos, hesitei muito, acreditem, sobre como terminar esta intervenção. Mas, relendo prosas anteriores, deparei-me com uma citação da História da Civilização Ibérica, de Oliveira Martins. A história não é profecia. A história não é profecia. Razão tinha o historiador ao aditar que o estudo das idades passadas permite-nos vislumbrar muitas vezes as possibilidades futuras. E o que é que eu penso? Penso que devemos estudar deste modo, sem preconceitos, o presente. Antevejo grandes eventos, grandes desenvolvimentos no devir das relações luso-espanholas, bem alicerçadas no equilíbrio, na amizade entre Estados soberanos que vivem no segundo século consecutivo sem conflito aberto, motivadas por novas gerações que vão abrindo passo, lúcidas, bem formadas e que se conhecem melhor entre si. E estaremos, desse modo, talvez, à beira de um novo capítulo da nossa história partilhada, definidora da identidade de cada um, com uma fronteira salutarmente aproveitada e falando no mundo em harmonia a duas vozes que têm muito para dizer. Muito obrigado. Obrigado. Eu iria agora abrir então o espaço para perguntas. Se calhar vamos agregar